Desculpem pelo atraso, eu não estava aqui no início do culto, porém, já estando aqui, agradeço pela oportunidade de partilhar a palavra com você. E a gente tem vivido dias nos quais as pessoas estão muito mais preocupadas em agradar a sociedade, em agradar aqueles que são amigos ou que querem impressionar, do que agradar a Deus. Esse processo que a gente passa hoje, de desejo por aceitação social, por aprovação social, muitas vezes nos leva a uma rota de colisão com a verdade de Deus que nós conhecemos. Gente, não é de hoje que toda vez que você desejar viver uma vida de excelência naquilo que tange a área espiritual ou no que quer que for, e isso vai incomodar muita gente. Quando você realmente quer compromisso com Deus, as pessoas de alguma maneira vão discriminar você. E o que é discriminar? Discriminar é colocar você à parte, é dizer que você se acha melhor do que os outros. E é mentira, é a graça de Deus. A mediocridade hoje, meu irmão, é o que faz você ser aceito socialmente. Você usa a roupa que todo mundo usa. O cara paga 200 conto numa calça jeans rasgada, e o que você faz? Você vai lá e paga também. O cara compra um tênis de 800 reais, você fala, eu tenho que ter um desse também, que eu quero ser igual a ele. Se a gente usasse essa energia para ser igual a Jesus, seríamos. Só que a gente quer aceitação social e acaba se tornando mais um. A beleza do Evangelho é que quando você crê em Jesus, você nunca será mais um. Onde você estiver, o Senhor vai usar a tua vida para fazer algo especial. Ele tem um chamado único, diferente para cada um daqueles que creem nele. E nessa manhã, quando a gente contempla aqui, as pessoas que acham que são livres, a maioria delas são escravas de alguma coisa. As pessoas que acham que, de alguma forma, sabem tudo, são as que estão mais enganadas. A palavra de Deus leva a gente a um confronto com esse tempo de dificuldade, gente. Esse é um tempo de dificuldade. O pastor começou a vacinar. A gente vacinou dois enfermeiros aí, e o pessoal está falando que está vacinando. Ah, não tem vacina, tem vacina, vai morrer todo mundo, não vai morrer todo mundo. Comércio fecha, comércio abre, e agora não abre mais, agora fecha, vai abrir só a metade da porta. Essa dificuldade toda, ela leva a gente a um momento de decisão. Se na dificuldade nós vamos querer crescer, ou se a gente vai ser engolido por ela. Não tem outro caminho, pessoal. Aqueles que ficam olhando a vida acontecer vão ser engolidos pela dificuldade. E muitos estão sendo. Perderam emprego, perderam renda, perderam propriedades, perderam sentido, perderam sorriso, perderam alegria, perderam entes queridos, e perderam, e a gente vai perdendo e parece que a vida não faz mais sentido. Só que no meio de tudo isso, nós podemos também tomar atitudes que vão fazer com que a gente consiga superar, avançar, crescer. Porque quanto pior o momento também, maiores são as oportunidades que esse momento traz. Esse é um momento de oportunidade, gente. Quando está todo mundo recuando, esse é o momento de avançar. Quando está todo mundo descrendo, é a sua hora de acreditar. Quando as pessoas estão inseguras, é o seu momento de se sentir protegido, guardado, amparado no Senhor. Esse é o tempo, gente. E a gente hoje vai ser levado a esse lugar de crescimento no meio da dificuldade. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 26. Primeiro livro da Bíblia. Verso 12. Diz assim o texto: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Segura um pouquinho aí, verso número 26 agora. E Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou ao príncipe do seu exército, e disse-lhes Isaque: por que viestes a mim?
pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós também não temos tocado a ti, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram, e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois despediu Isaque, e despediram-se deles em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Senhor, eis a tua palavra, e nós nos alegramos nela. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a vida dos teus filhos. É um tempo, Deus, de crescimento em todas as áreas, em todas as direções, e eu creio que as oportunidades já foram dadas. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar. Tira o engano, Deus, tira os caminhos mais fáceis da nossa vida, nos ajuda a continuar no caminho estreito e apertado que conduz à salvação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós olhamos para o capítulo 26 do Gênesis, e é muito interessante como a gente tem a facilidade de se perder da promessa. Houve fome na terra, a terra passou por dificuldade, a crise chegou ali naquele lugar, e a primeira coisa que passa na mente de Isaque é: vou para o Egito. No Egito tem comida, no Egito tem água, lá tem provisão, o Egito é maior, é lá que eu vou me dar bem. E o Senhor fala para ele: não, meu amigo, não é para lá que você tem que ir, porque eu não estou encaminhando você para o lugar mais fácil, eu não estou lhe dando atalhos, eu estou te dando promessa e um caminho pelo qual você vai viver essas promessas. E o Senhor fala para ele: fica aí. E eu queria começar contigo aí. Isaque é um cara que tem muitos bens, muitas propriedades, ele tem muita coisa, mas veio a fome na terra, e esse é o momento no qual ele está perdendo. É o momento no qual as coisas estão sendo subtraídas, tiradas dele, e o primeiro movimento dele é pegar o que lhe restou e ir para o Egito. De repente você está passando por perdas, e o seu primeiro movimento, de alguma maneira, é sair do lugar que você está, é sair da presença de Deus, é desistir da promessa, é desistir do chamado, é desistir de tudo. Em nome de Jesus, não desista. Assim como o Senhor falou com Isaque: fica aí e lança semente na terra, fica aí e age, porque o que tem te abençoado, te prosperado e te conduzido até aqui não é a boa terra, não é o tempo de fartura, é a minha mão, diz o Senhor. Para que a gente consiga crescer com tudo que está acontecendo, meu irmão, primeiro de tudo, a gente precisa permanecer na presença do Senhor. Não desista de estar na presença dEle. O verso 28 fala assim, ó: e eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso, hoje dissemos: haja juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. O pessoal expulsou Isaque, porque disseram: olha, você já é maior do que a gente, está na hora de você se virar, vai para longe de nós. E começa esse processo todo de crise, de luta, de perdas. E o que Isaque faz debaixo da palavra do Senhor? Ele semeia, e onde ninguém colheu, ele colhe 100 vezes mais. O que ele semeou, ele recolheu 100 vezes mais. E continuava seca a terra, continuava fome na terra, mas por que ele conseguiu colher? Porque o Senhor era com ele. O diferencial é Deus, gente. Você não tenha dúvida disso. Você pode ser muito competente, muito capaz, muito inteligente, você pode ser muito tudo que você puder imaginar e muito mais, mas o diferencial na minha vida e na sua vida é e sempre será o Senhor. Na vida de Isaque foi o Senhor. E não é diferente nesses dias. As pessoas viram que o Senhor era com ele. Está muito claro aqui: o Senhor é contigo. E quem fala isso é quem o expulsou, é quem de alguma maneira desejou mal a ele, é quem virou as costas para ele. E esses homens agora, eles dizem: o Senhor é contigo. Por quê? Porque quando as pessoas abandonaram Isaque, ele permaneceu na presença do Senhor. Muita gente tem abandonado você, saiba disso. E às vezes tem gente do teu lado que já te abandonou e você nem percebe.
mas o Senhor é contigo. E vai chegar o tempo que essas mesmas pessoas verão que você continua na presença dele. Portanto, não esmoreça no teu relacionamento com Deus. Se você não tem um, comece. Ah, mas como é que eu vou começar? Começa a orar a Deus, começa a falar com Deus, começa a abrir o coração para Ele, começa a pedir, Senhor, vem, me orienta, me dá direção, faz com que eu consiga enxergar o que o Senhor tem para mim. Eu não quero a facilidade, eu não quero o Egito, eu não quero o caminho mais tranquilo, eu quero o centro da tua vontade. Quando o salmista no Salmo 92 fala que o justo florescerá como a palmeira, o que ele está dizendo é que quanto mais inóspito o lugar no qual nós estamos plantados, mais profundas são as nossas raízes. E a gente só fica de pé, gente, porque tem raiz. A gente só fica de pé porque houve um alicerce embaixo da gente. Alguns mais antigos vão se lembrar do Palace 2. Você lembra lá? Foi no mês de fevereiro aí, caiu tudo. Por quê? Não tinha alicerce, fizeram com areia de praia. O importante, gente, não é o que as pessoas estão vendo de você. O importante é onde estão suas raízes. De repente você está desempregado, mas suas raízes estão em Deus. Você está doente, mas suas raízes estão em Deus. Você está passando por um processo de humilhação, as pessoas estão humilhando você, mas suas raízes estão em Deus. E se as tuas raízes nele estão, no tempo certo você florescerá como a palmeira. Mas há um tempo. Você acha que a palmeira cresce para cima e para baixo no mesmo tempo? Não. Primeiro crescem raízes. E depois ela começa a crescer. E quando vem aqueles ventos de 80, 100 km por hora, e até furacões que vão além disso, a palmeira dobra, mas não quebra. Por causa das raízes, gente. Onde estão tuas raízes? Onde está a tua fé? Porque é fácil quando está tudo bem, gente. Marcar um culto de ação de graça, fazer um churrasco, chamar o pastor para comer lasanha. É mole, gente. Difícil é no momento de crise. É você continuar com as raízes firmes no Senhor. Onde estão tuas raízes? Aqueles que vão crescer no tempo da dificuldade são aqueles que permanecem na presença do Senhor, porque as suas raízes são profundas em Deus. Segundo, dá uma olhada aí, verso número 32. Olha o 32 aí. Diz assim: e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do poço, do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Continue trabalhando. Você quer sair desse momento? Continua trabalhando firme. Se você olhar o capítulo 26, eles foram cavando poços. Primeiro era Ezeque, que quer dizer confusão, desentendimento. O segundo lá chamava Sitna, e esse quer dizer briga, tumulto, sabe? Tudo isso está acontecendo. Todo poço que Isaque achava, os caras iam lá e diziam: não, é meu, é nosso, esse poço é nosso, não tem nada seu. E no lugar dele contender, ele continuava cavando poço. A gente tem brigado por pouca coisa hoje. Eu fico olhando, fulano pegou o meu alfinete e não quer me devolver, meu irmão, dá mais dor para ele largar de ser miserável. Não, porque o fulano, ele tirou de mim a oportunidade que eu estava esperando para ser o terceiro subsecretário do secretário. Meu irmão, aspire algo maior. Se os caras estão tirando de você, deixa, continua trabalhando duro, continua temendo ao Senhor, continua caminhando, porque, gente, o homem pode até não ver o teu trabalho, as pessoas podem não valorizar o que você faz, e acontece muito em igreja. Tem pessoas aqui que são anônimas, mas que fazem um trabalho sensacional e ninguém dá nada por elas. Mas Deus sabe, e chega a hora que Ele manifesta a bondade dEle, Ele honra, porque aqui o pessoal continua cavando poço, e eles cavam poço na certeza de que vão achar água, mas não tem a certeza de que essa água vai ser deles. Gente, você não precisa ter nada, fique tranquilo quanto a isso. Mas e se não se for meu? Você conhece alguém que morreu e levou alguma coisa consigo? Ninguém. Nada. O cara leva só a salvação e olhe lá. E as pessoas, elas cavam poços e elas querem abraçar o poço. Não, isso é meu, essa casa eu comprei, ela é minha, esse carro é meu, esse avião, esse iate, não sei o quê, esse chaveiro é meu. E não existe pronome possessivo nessa terra. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. A gente desanima
porque parece que o nosso trabalho não está tendo resultado. Gente, o resultado vai aparecer se o trabalho continuar firme. Continua trabalhando. Você está evangelizando alguém e parece que não está dando resultado nenhum. Continua evangelizando, continua pregando. Você está lá orando para que Deus abra uma porta e a porta está cada vez mais fechada. Continua, porque vai acontecer. Se você não desanimar, o cristão, ele só perde quando ele desiste. Se você desistir, é porque você não queria de verdade. Eu estava lendo a biografia do Bernardinho, se eu não me engano, é Transformando o Suor em Ouro. E ele fala sobre trabalho contínuo, repetição, rotina, tudo que a gente não gosta. Ele diz que nenhuma excelência é atingida se não há repetição, compromisso, integridade, desejo realmente de atingir. E eu tenho que concordar com ele, gente. Não há excelência espiritual se nós não temos uma rotina de leitura da Bíblia, de oração, de pregação da palavra, de intimidade com Deus, de integridade naquilo que a palavra ensina a gente. Olhamos para Isaac, Isaac está na presença do Senhor, mas ele não está assistindo a vida acontecer, ele está cavando poços. Cava teu poço, meu irmão. Não tem nada de glorioso em cavar poço, não, mas é o que Deus te chamou para fazer? Faça exatamente o que Isaac está fazendo ali. Ele permanece diante de Deus, trabalhando firme. Terceiro, olha lá, o verso número 32. E aconteceu que naquele mesmo dia, verso número 12, olha o verso 12. Um parece um 3, aí a gente tem que rever tudo, né? E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Continue, você trabalha e continua trabalhando debaixo da bênção. Continua trabalhando porque Deus está abençoando. E quantas vezes a gente desiste do trabalho porque não se sente abençoado? Para a gente que vive numa sociedade urbana é muito difícil falar de semente, né? Você não tem ideia do que é uma semente. O máximo que você fez na escola foi colocar um feijão no algodão e se acha agricultor. O cara, quando ele joga a semente na terra e cobre, que certeza que ele tem? Nenhuma. Quem já viu O Fazendeiro de Deus, e se não viu, é um filme interessante para ver, o cara joga tudo na terra, cobre, e ele fica como? Não tem mais o que fazer. Semear é exatamente isso, é confiar que o que você tem nas mãos do Senhor, diante do Senhor, vai render 100 vezes mais. Isaac podia pegar aquela semente e comer, e depois, tem fome na terra, gente. Para que eu vou semear numa terra onde não tem chuva? Para que eu vou semear numa terra onde tem fome? Por que eu vou semear onde ninguém está colhendo? Porque Deus me mandou semear. É por isso. E foi por isso que ele colheu, em obediência ao Senhor, em trabalho ao Senhor. Pega isso que está na tua mão e semeia diante de Deus. E aí, quando a gente fala isso, o pessoal já abre lá, não, o pastor está falando que tem que colocar dinheiro, tem falando de dízimo. Não estou falando nada disso, estou falando de sonho, de expectativa, de projeto de vida, de propósito, porque, gente, dinheiro a gente arruma. Agora, razão de ser, propósito para a vida, se não for semeado no Senhor, nós não adquirimos, nós não conseguimos. Há tanta gente aí ansiosa e depressiva porque não está colocando os sonhos no Senhor, porque não está olhando para o Senhor. Se você assistir 5 minutos de jornal, acabaram o teu sonho, meu irmão. Acabou. Eu vou ficar alienado, pastor? Não, você vai ficar de posse da palavra de Deus, vivendo pela fé, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, e lançando a tua semente nele. Porque nenhum tipo de jornal hoje está preocupado em te dar informação, não, meu irmão. Todo jornal hoje está preocupado em formar opinião. E o projeto deles tem muito pouco a ver com o seu sucesso. É o sucesso deles. É o projeto deles. Isaac, naquela terra, onde todo mundo tinha desistido de produzir, ele falou, eu vou semear. E ele semeia e colhe, porque o Senhor era com ele. As pessoas estão desistindo da família. Semeie na tua família, em nome de Jesus. As pessoas estão desistindo de viver. Quanta gente se matando nessa pandemia toda. Semeia a sua vida no Senhor. Ele vai te dar propósito. As pessoas estão desistindo de procurar emprego, estão tanto tempo desempregadas que elas já não sabem nem mais no que trabalha. Continue buscando o teu emprego no Senhor, a porta vai se abrir.
as coisas acontecerão, mas é preciso semear, gente. E semear é um ato de fé. E esse ato de fé demanda da gente se expor, coisa que a gente não quer hoje. Porque as pessoas querem que a gente viva debaixo da ditadura da lógica, da razão. Pastor, isso aí não faz sentido. Pode não fazer sentido para mim, nem para você, nem para Aristóteles, nem para Platão. Mas a lógica de Deus, e Paulo fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Semeie no Senhor. Não estou falando de suicídio intelectual, estou falando de viver pela fé. Semeia no Senhor. Não seja manipulado, não seja dirigido. Não se deixe tomar e ser levado como mais um. Pelo contrário, faça diferente para ter resultado diferente. Só tem um jeito de ter resultado diferente, é fazendo diferente. É o que a gente está fazendo? Não. Nessa manhã eu olho para Isaac e ele tem um plano. Só que quando ele encontra com Deus, o plano dele é radicalmente mudado. Ele tem um plano de ir para o Egito e ele fica em Gerar. Começou a mudança. O plano dele é, de alguma maneira, ir para uma cidade grande, onde ele não precisasse mais cavar poços. O Senhor fala, continua trabalhando, continua cavando poços. O plano dele é que alguém plantasse para ele poder se alimentar. E o Senhor manda ele lançar semente sobre a terra e ele colhe. Gente, Isaías 55 fala sobre isso, não é? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Tudo que Deus tem para a gente é muito mais alto, é muito superior, é muito melhor. Agora tem que acreditar. O texto termina, verso 23, dizendo assim, ó. Depois subiu dali para Berseba. Gente, uma coisa interessante para a gente pensar aqui, é que nesse processo todo que Isaac está vivendo, ele sai desse lugar onde ele havia colhido, vai para Berseba, se coloca ali naquele lugar onde ele é bem sucedido, onde ele está estabelecido, e ele continua vivendo para o Senhor. A gente precisa nesses dias, gente, olhar para a vida da gente e seguir, deixa para trás o que tem que deixar para trás. Às vezes você foi muito abençoado, deixa para trás, segue. Deus está te mandando seguir, segue. No primeiro momento, Isaac está doido para ir embora, Deus fala, fica, e ele fica. No segundo momento, ele está doido para ficar, e Deus fala, vai, e ele vai. Isso é ter a vida dirigida por Deus, gente. Não tem porque é muito fácil, a gente quer uma resposta de Deus, aí você senta aí, eu preguei, não, Deus mandou eu ficar, ou Deus mandou eu ir, é muito fácil assim, gente. Deus fala com a gente, pessoal. Deus tem cuidado dos detalhes, daquilo que às vezes a gente não consegue nem perceber, enxergar. Ele age nessas coisas pequenas e maravilhosas. Deus cuidou de Isaac, tinha uma promessa na vida dele. Deus cuidou de Jacó, Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de todo ser humano que chegou até hoje. Por que comigo e com você seria diferente? Não tem fórmula pronta, não tem um jeitinho, não tem uma maneira da gente encontrar um escape, ó, vou me dar bem aqui. Não tem isso, gente. É integridade com Deus. Eu olho para esse texto e parece que foi escrito hoje para a gente. Como ele é atual e contemporâneo e relevante para esse momento. E no meio de tudo que nós estamos vivendo, o nosso grande desafio é continuar crendo. E a partir dessa fé, trabalhar para o Senhor, fazer com que o nome dele seja conhecido, é semear realmente, é lançar sobre a nossa fé aquilo que temos em mãos. E por conta disso, a gente consegue seguir em frente, ir debaixo da direção e da vontade de Deus para coisas ainda muito maiores. Prosperar, meu irmão, caminhar para frente, crescer, é escolha. Se você realmente desejar isso, Deus tem para você. Isaac desejou. Isaac agiu como quem queria, porque também não adianta o discurso desconexo da prática. Ah, eu quero crescer e estou lá acomodadão. Ah, eu quero muito ver como é que as coisas vão acontecer. E fecha os olhos e fica olhando, ah, não dá para mim, não é para mim, é para você. Esses são dias nos quais Deus tem chamado pessoas como eu e você, para ser relevante, para fazer diferença. As pessoas estão falando o tempo todo de desânimo, de derrota, de despropósito. Elas estão o tempo todo falando de morte.
E nós fomos encorajados pelo Senhor nessa manhã a semear vida, sonho, propósito, razão de ser, a semear, porque nós vamos colher, gente. Continue seu trabalho, continue investindo na tua família, continue cuidando do que é importante e relevante para você, mas acima de todas as coisas, creia no Senhor. O diferencial de Isaac para toda aquela turma lá foi a fé dele. O lugar era o mesmo para todo mundo. A fome era a mesma para todo mundo. O desejo de fugir era o mesmo para todo mundo. Mas pela fé, Isaac transforma a vida dele, transforma aquele lugar, e ele se torna então, segundo os próprios habitantes do lugar, bendito do Senhor, porque todos viram a presença de Deus na vida dele. Esse é o diferencial. Quando as pessoas olharem para você, saibam, você é um bendito, uma bendita do Senhor, em nome de Jesus. E você que não entregou a vida ao Senhor ainda,